gostaria de dar as boas-vindas a todos, em nome do Instituto Avon. Por favor, não se acanhem, cheguem mais perto para a gente poder trocar e fazer mais perguntas no momento em que a gente abrir para as perguntas da plateia. Por favor, se aproximem. Para iniciar, eu gostaria de convidar ao palco para fazer a abertura oficial Daniela Grelan. Daniela é diretora executiva do Instituto Avon e lidera as iniciativas de enfrentamento à violência contra a mulher e câncer de mama. Obrigada, Renata. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Se vocês escolheram estar conosco aqui nessa tarde, eu gostaria de acreditar que a gente tem uma compreensão compartilhada a respeito de uma questão muito básica. O combate ao câncer de mama, que recruta diariamente centenas, se não milhares, de pacientes involuntários e suas famílias, precisa ser travada não só nos lares, nos laboratórios, nos consultórios, nos hospitais e nas clínicas, mas também na arena do debate público, a fim de chegar nos gestores públicos e nos legisladores. É como se cada um de nós, ONGs, profissionais da rede de assistência, os médicos, os enfermeiros, os psicólogos, os grupos de advocacy e os grupos de apoio ao paciente, tivéssemos, cada um de nós, uma parte do mapa. Somos todos viajantes, mas acontece que cada um de nós tem uma parte do mapa, e nós precisamos construir juntos um mapa único para avançar mais rápido. E aqui eu gostaria de saber, se vocês me permitem, estamos aqui entre amigos, quantos de vocês fazem parte de grupos de apoio ao paciente? Legal. É importante para a gente ajustar a nossa conversa aos interesses de vocês. Quantos de vocês são pacientes oncológicos ou familiares e amigos de pacientes oncológicos? Vocês nos honram com a sua presença. Quantos de vocês são médicos ou profissionais da assistência médica, incluindo também aí os psicólogos, os enfermeiros? Muito obrigada. O que a gente pretende, então, hoje, é chegar mais próximos de construir um mapa que nos leve dos leitos hospitalares para os salões das câmaras municipais, das câmaras estaduais, quem sabe do Congresso Nacional. Um mapa que nos leve do sofrimento isolado, da experiência isolada do paciente, ao gabinete do gestor público, que enfrenta a tarefa difícil e dura de tomar decisões com base em dados de custo e benefício. Nós precisamos de um mapa que nos permita ter uma voz uníssona nessas decisões. Um mapa que combine o rigor da pesquisa científica com o olhar estratégico e amplo do economista para ajudar a pautar essas decisões. Para fazer essa jornada, é preciso imergir na pesquisa científica disponível sobre o câncer de mama e emergir para uma arena muito mais ampla, uma arena nacional. É preciso alcançar, ao mesmo tempo, um largo impacto, amplitude, mas a partir da profundidade. É preciso encontrar clareza numa base imensa e fragmentada de dados. É preciso combinar, ao mesmo tempo, foco em meio a interesses e restrições as mais diversas. É isso que nós estamos tentando fazer aqui hoje. Combinar partes para juntos conseguirmos ter uma bússola e um compasso, na medida das nossas ambições. Quando eu falo em bússola, eu me refiro a uma dimensão comum. E quando eu falo em compasso, eu me refiro a um ritmo compartilhado. Compasse do latim, que vem de andar juntos, dar passos unidos. É isso que a gente pretende. Essa é a mesma palavra, a propósito, que dá origem a um instrumento que mede distâncias no mapa. E eu realmente acredito que, se nós dermos passos juntos, o tempo necessário para percorrer o espaço de onde nós estamos e o lugar em que nós queremos chegar, ele há de ser mais curto. Nesse trabalho de imersão na pesquisa científica, que foi necessário para construir esse trabalho que nós dividimos aqui hoje com vocês, nós tivemos a ajuda de alguns mestres que eu queria reconhecer e agradecer aqui.
o Dr. Luiz Henrique Gembrim, do Hospital Pérola Byton, o Dr. Vilmar Marques de Oliveira, da Santa Casa de São Paulo, o Dr. Gustavo Fernandes, da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, o Dr. Rodrigo Gonçalves, do Instituto do Câncer de São Paulo, o Dr. Gustavo Albuquerque, do Instituto do Câncer de São Paulo também, a doutora Sandra Gioia, do Instituto Nacional do Câncer, o Dr. João Bosco Ramos Borges, da Sociedade Brasileira de Mastologia, Regional São Paulo, o Dr. Pedro Henrique de Araújo de Souza, do Hospital do Amor, o Dr. André Matar, diretor da Oncologia do Hospital Pérola Byton, o Dr. Daniel Luiz Jimenez, oncologista clínico do Centro Paulista de Oncologia. Gostaríamos também de agradecer de uma forma muito especial duas profissionais brilhantes que contribuem de forma contínua e generosa com o Instituto Avon. São elas a doutora Juliana Francisco e a doutora Rita Dartes, que são consultoras médicas do Comitê Técnico do Instituto Avon. Queria também agradecer a cada membro do Comitê Técnico do Instituto Avon, por meio do fundador do Instituto Avon, uma pessoa que construiu todo o legado a partir do qual nós trabalhamos, o nosso querido Lírio Cipriani. Foi com essa visão, portanto, de termos uma bússola e um compasso que nós convidamos a The Economist Intelligence Unit, que é o braço de pesquisa e de análise do Grupo Internacional The Economist, que tem 70 anos de expertise e de reputação na construção de conhecimento, para nos ajudar e olhar qual o fardo do câncer de mama no município de São Paulo e o que a gente pode aprender com isso. Nós acreditamos que, assim como a doença que nós enfrentamos, a causa do câncer de mama também é multifacetada. Da mesma forma que, com a doença, é preciso combinar diferentes tipos de terapia, se nós pensarmos na doença como um desafio social, também é preciso endereçá-lo por meio de diversas iniciativas, entre elas a produção de conhecimento, como a gente faz aqui hoje, o apoio a grupos de apoio ao paciente, também grupos de advocacy, o apoio até financeiro a programas que levem o diagnóstico precoce para mulheres em todo o país e, por que não, a promoção do engajamento proativo de homens e mulheres em todos os lugares desse país. É isso que o Instituto Avon faz há 15 anos e a nossa história pode ser materializada por meio de alguns números, dos quais a gente se orgulha muito. Ao longo desses 15 anos, nós investimos 70 milhões e apoiamos 150 projetos, incluindo a doação de 41 mamógrafos e 26 aparelhos de ultrassom, que juntos viabilizaram mais de 2,2 milhões de exames de mamografia e 500 mil exames de ultrassonografia, e que levaram a 37 mil diagnósticos positivos. Nós, do Instituto Avon, gostaríamos que nenhuma mulher recebesse um diagnóstico positivo do câncer de mama, mas já que isso é uma impossibilidade, nós nos orgulhamos muito de ajudar essas mulheres a conhecerem a natureza real do problema e, assim, terem acesso ao tratamento e à cura. É isso que nós estamos tentando aqui fazer hoje, portanto, prosseguir nessa jornada juntos. Nós, como organização, temos consciência de que talvez nós só sejamos capazes de dar pequenos passos nessa jornada que é bastante longa e bastante tortuosa, e a gente tem consciência também de que nós caminhamos ao lado de gigantes. Mas a verdade é que, sendo viajantes de primeira hora nessa trilha do investidor social corporativo, nós reconhecemos nos viajantes com quem a gente compartilha essa jornada a mesma paixão e a mesma dedicação que nos move. E é por isso que a gente reforça aqui a nossa visão de que precisamos continuar juntos. Eu tenho certeza que a determinação é o que nos define e, por isso mesmo, eu os convido. Vamos continuar a dar passos juntos. Muito obrigada. Obrigada, Daniela, pelas palavras. Dando seguimento, eu gostaria de convidar o Márcio Zanetti para fazer a apresentação do estudo O Impacto Econômico do Câncer de Mama no município de São Paulo.
Márcio é diretor da Economist Intelligence Unit no Brasil. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença aqui, por prestigiar o nosso evento, nossa apresentação. Eu queria agradecer ao Instituto Avon por nos ter contratado para fazer essa pesquisa, que foi muito legal, muito bacana para a gente se sentiu muito bem depois de ter feito a pesquisa. Queria também agradecer à Abrale por ter organizado um evento, um congresso tão grande, tão importante, principalmente para Merula, para o Fábio, desculpa se eu esqueço de outros nomes do pessoal da Abrale. Também gostaria de agradecer os especialistas que nos ajudaram a fazer esse estudo. Eles foram de extrema ajuda para identificar fontes de informação, fontes de opinião e para nos ajudar a construir esse estudo. Eu queria falar um pouquinho do histórico desse estudo até o dia de hoje. Há cerca de um ano atrás, mais ou menos, o Instituto Avon nos abordou, né, conversamos com a Renata e com a Daniela, colocando a ideia de se fazer um estudo de análise econômica do custo do câncer de mama para a cidade de São Paulo. A gente ficou muito feliz com essa ideia, porque nós achamos que o câncer de mama é uma doença muito severa e que aflige as mulheres no mundo todo. Pra vocês terem uma ideia, 25% de todos os diagnósticos realizados em mulheres com identificação de câncer, 25% foram câncer de mama no ano de 2012. No Brasil, esse número em 2016 foi 28% de todos os cânceres diagnosticados em mulheres, ou seja, quase 60 mil mulheres. Uma incidência de 56 diagnósticos por 100 mil mulheres. O câncer é responsável por grande parte das mortes por câncer entre as mulheres, em torno de 15% em 2012 no mundo todo. Isso significou na época 500 mil de mortes por essa doença. Fazendo uma comparação entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, para vocês terem uma ideia, a América do Sul tem uma incidência de cerca de 52 por cada 100 mil habitantes, 52 diagnósticos por 100 mil habitantes. Isso comparado com a Europa, países do norte europeu, de 89 por 100 mil habitantes, ou seja, é quase 50%, um pouquinho mais que 50% dos casos de diagnóstico. No entanto, a taxa de mortalidade da doença é muito similar, 14 por 100 mil mulheres, contra 16 entre 100 mil mulheres no norte da Europa. Isso aponta, obviamente, a gente pode até justificar que existem questões genéticas, estilo de vida, mas começa a apontar para a gente um cheiro de que alguma coisa não vai bem nos países sul-americanos, né? Provavelmente a gente esteja diagnosticando mal a doença. Falando um pouquinho da agenda, a gente vai falar um pouco do background do estudo, a metodologia, apresentar o custo econômico. A gente fez uma análise de 2 benchmarks, um nacional e outro internacional, e chegar a algumas conclusões. Falando um pouquinho por que a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é a segunda maior capital da América Latina, com 12 milhões de habitantes, e o estado de São Paulo, é no estado de São Paulo que 30% dos diagnósticos de câncer são feitos, né? Ou seja, a população do estado de São Paulo é de mais ou menos 25%, eu diria que está um pouco na média do Brasil, está um pouquinho acima, mas está um pouco na média do Brasil, né? A cidade conta com uma infraestrutura de apoio a pacientes de mama que é o melhor do Brasil, quiçá talvez o melhor da América Latina, e, no entanto, a gente encontra algumas falhas na cidade de São Paulo. Você tem uma concentração de recursos muito grande na região central e uma falta de recursos na periferia da cidade.
a gente vai fazer um pouco de análise sobre essa constatação. A nossa análise de custo econômico ela é dividida em dois grandes grupos. Um é o custo direto do tratamento da doença, ou seja, quanto custa eu tratar uma mulher que foi diagnosticada de câncer ao longo do tempo, né? E, obviamente, a gente sabe que quanto mais cedo a mulher é diagnosticada, menos tratamentos ela precisa passar e, portanto, o custo é menor. Além do que, a gente faz uma análise de custo indireto, ou seja, quanto custa essa mulher que está em tratamento ou que teve uma morte precoce, deixou de produzir para a sociedade. Essa é uma análise, apesar de ser uma análise um pouco fria, ela é importante para gestor de política pública. Ele precisa saber quanto é que custa para a sociedade, não em termos de custo direto, mas custo indireto também, e o número não é pequeno. Apresentando um pouquinho das estimativas de incidência atual por estadiamento, nós temos entre o estadiamento, no estadiamento 1, mais ou menos 15% de mulheres diagnosticadas no início da doença, contra 33%, isso no setor público, contra 33% do setor privado, né? Em termos de estádio 2, estadiamento 2, 48% com 47%, estadiamento 3, 33% entre as mulheres tratadas no setor público contra 16% no setor privado e 6% são diagnosticadas no estadiamento 4, que é o estágio mais avançado, contra 4% no setor privado. Aqui a gente já tem um número muito alarmante. A gente percebe que poucas mulheres que são tratadas no setor público são diagnosticadas no início da doença. Ou seja, ela vai enfrentar um tratamento ruim e mais longo, mais doloroso, comparada com as mulheres tratadas no setor privado. Para vocês terem uma ideia desse número, a American Association of Cancer Research, que é uma entidade norte-americana, fez um estudo aqui em 2009 e encontrou os seguintes números. Estadiamento 1, 20% das mulheres são diagnosticadas nesse estágio. No estadiamento 2, 47%. Estadiamento 3, 25%. Estadiamento 4, 5%. Isso está muito em linha com os números totais quando nós somamos público e privado, ou seja, está bem próximo do nosso levantamento. Nosso levantamento é mais recente, né? Falando um pouco de metodologia, nós seguimos 4 passos de metodologia. Nós primeiro fizemos uma revisão de literatura para encontrar inputs para os modelos econômicos, para encontrar informações relacionadas ao diagnóstico de câncer de mama, as barreiras para um melhor tratamento de qualidade e quais eram os possíveis benchmarks contra os quais a gente poderia comparar o São Paulo. A gente, então, escolheu 2 benchmarks, um internacional e um nacional, vou falar um pouquinho depois sobre eles. Entrevistamos especialistas, tanto no Brasil como na cidade que nós escolhemos como benchmark e no país. Nós conversamos com mais de 15 especialistas ao todo e depois, afinal, nós construímos um modelo econômico para fazer a análise de custos diretos e indiretos. Falando um pouquinho de custo direto, né, custo econômico direto, aqui nós estimamos em torno de 880 milhões de reais o custo direto para o ano de 2018, sendo que para o setor público serão gastos em torno de 270 milhões, contra algo como quase 600 milhões no setor privado. E nós vemos o número de casos também e o número de mulheres diagnosticadas, como a gente já falou, o número de mulheres diagnosticadas nos estágios mais precoces, ela é muito menor. E o custo por paciente, se vocês forem olhar, eu não sei se aqui tem... Não tem. Se vocês forem olhar o custo por paciente no setor público e no setor privado, a gente vê uma diferença gritante, né? Em torno de 30 mil
o custo por paciente em torno de R$30 mil no setor público contra algo como 415 no setor privado. Tá? Esse número aqui ele ainda é preliminar, a gente vai fazer uma divisão entre estadiamento 1 e 2, nós não tínhamos conseguido identificar e nem calcular o custo unitário, nós vamos fazer, vai ser a próxima etapa desse estudo. Mas os números são impressionantes. O segundo número que impressiona também é o custo por paciente no estadiamento 4, de R$10 mil por paciente no público contra 234 mil no setor privado. Aqui ele aponta uma clara falta de tratamento paliativo para pacientes do setor público, e a gente vai falar um pouquinho também mais para frente. Bom, falando um pouco dos custos indiretos, que muitas vezes gera dúvida entre as pessoas, né? A gente calcula o custo indireto de duas formas. Como eu já falei, qual é o custo do absenteísmo das mulheres que estão sob tratamento e não podem produzir, e qual o custo da mortalidade precoce. Ou seja, se uma mulher morreu com 50 ou 60 anos e a expectativa de vida dela era 78, tem 30 anos aí que ela deixou de produzir para a sociedade. A gente faz uma análise de custo econômico, parece ser uma análise um pouco fria, como eu já falei antes, mas é o único custo que a gente consegue monetizar, quantificar. Obviamente existe um custo indireto de, por exemplo, uma mãe que morre muito precocemente e deixa os filhos, às vezes só com o pai, ou às vezes nem com o pai, né? O custo dessa criança crescer sem mãe, o que vai ser dessa pessoa no futuro? É um custo enorme, mas ele não é quantificável. Então, a gente aponta esses custos aqui, já dizendo que é um custo muito subestimado, porque ele só avalia a perda de produtividade para a sociedade. Tá? Falando um pouquinho desses custos indiretos, a gente fez uma pesquisa no DataSUS e a gente identificou que mais ou menos 65% das mulheres que foram identificadas e diagnosticadas com câncer de mama passaram por uma cirurgia de dupla mastectomia. Isso a gente sabe que tem um retorno muito lento dessa mulher que passou por uma cirurgia, vai demorar para essa mulher voltar a ser ativa no mercado de trabalho. Nos Estados Unidos, existe uma estatística que diz mais ou menos que as mulheres tratadas por câncer de mama faltaram, em média, 22 dias de trabalho por ano. Já no Canadá, esse número é de mais ou menos uma semana em cada 4 semanas após o primeiro ano de diagnóstico para 85% das sobreviventes. Ou seja, o absenteísmo, em média, no primeiro ano, chegou a quase 6 meses de tempo produtivo. No estadiamento 4, o índice de sobrevida nos Estados Unidos após 5 anos é de 22%, enquanto que nos estadiamentos 2 e 3, o absenteísmo é em torno de 4 semanas no primeiro ano. Então, a gente escolheu este número, que é menor que o do Canadá, para ser mais conservador, para fazer a análise do custo indireto. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é que a gente foi conservador em diversos momentos dessa análise. Com relação à mortalidade precoce, como eu já havia falado, houve 22% de taxa de sobrevivência após 5 anos de diagnóstico no estadiamento 4. Isso quer dizer que 78% das mulheres morreram precocemente. Esse é um número que também impacta o custo econômico, e a gente considerou que das 22 percentuais de mulheres que sobreviveram, não faltaram ao trabalho. Isso também é uma análise subestimada. Então, o que nós fizemos aqui no Brasil? Nós pegamos esses benchmarks internacionais por falta de dados no Brasil e fizemos um cálculo de mais ou menos uma estimativa de 197 dias de trabalho perdidos no ano, vezes o PIB per capita. Essa é a análise que a gente faz para chegar a um valor de aproximadamente 20 milhões de reais por ano para as mulheres da cidade de São Paulo. Falando um pouco de projeções para os próximos 5 anos, nós acreditamos que esse número vai passar de 1 bilhão de reais
a partir de 2021, com as seguintes quebras, né, por tratamento direto e indireto. Tratamento direto pode chegar a mais ou menos R$1.140.000 por ano e 23 milhões para os custos indiretos. Este também é um cálculo conservador. Primeiro, nós não consideramos a inflação médica quando fizemos as projeções dos custos, e sim a inflação do IPCA. A gente sabe que hoje a inflação médica é de 8 a 10 vezes a inflação média do Brasil. Então, aqui já tem uma estimativa baixa. Segundo, nós não fizemos nenhuma inferência sobre lançamento de novos medicamentos que tendem a custar mais caro para substituir os atuais. Por outro lado, nós também não avaliamos o barateamento dos medicamentos atuais à medida que novos medicamentos chegam ao mercado. Com relação à incidência, nós sabemos que hoje as mulheres acima de 40 anos têm mais ou menos 5% dos casos, 5% de incidência, e esse número ele cresce rapidamente até para frente. Então, a gente analisou esse aumento progressivo e fizemos uma análise de crescimento populacional de mulheres acima de 40 anos, que é em torno de 4% ao ano. E o crescimento do câncer foi similar. Falando um pouco das barreiras que nós encontramos. Primeiro, a falta de detecção precoce. Hoje, no Brasil, 38% dos casos são diagnosticados entre estadiamentos 3 e 4, sendo que o índice de sobrevida no Brasil, após 5 anos de tratamento, para todos os estadiamentos, é de 75%. Para vocês terem uma ideia, a Austrália tem algo como 18% de casos diagnosticados entre os estadiamentos 3 e 4, ou seja, 20%, enquanto um tem 38%, o outro tem 18%, e o índice de sobrevida após 5 anos é de 90%. Existe um outro aspecto que nós identificamos, é que existem políticas inconsistentes entre os diversos órgãos que regem ou que recomendam tratamentos para câncer de mama. Você tem um claro falta de alinhamento entre o INCA e o Ministério da Saúde, que preconizam mamografia a cada 2 anos para mulheres de 50 a 69 anos, enquanto a Associação Brasileira de Radiologia e Diagnóstico de Imagem sugere algo como tratamento anual para as mulheres entre 40 e 74 anos. Né? Esse é um problema que eu acho que precisa ser resolvido com bastante carinho. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é a diferença brutal entre o tratamento público e privado. Nós sabemos que hoje quem consegue pagar um plano de saúde vai ter tratamento melhor à disposição, mas o problema é que o tratamento público hoje, a infraestrutura do setor público está sucateada. Nós encontramos algumas pesquisas que nos surpreenderam com relação à existência de mamógrafos. Uma pesquisa diz que o Brasil, em 2013, tinha mais ou menos 4.230 mamógrafos, sendo que 50% desses equipamentos estavam no setor público. Se nós analisarmos o total de mamógrafos, a gente tem um número de mais ou menos um equipamento para cada 50 mil habitantes, o que é mais do que o Ministério da Saúde preconiza. O sistema de saúde preconiza um equipamento a cada 240 mil habitantes, ou seja, aparentemente a gente tem mais equipamento do que a gente precisa, né? Um outro estudo que nós encontramos dizia a respeito de exames feitos no setor de saúde público e privado. Enquanto que a capacidade desses equipamentos girava em torno de 7.750.000 exames ano, isso é um pouquinho mais abaixo, só um pouquinho abaixo do que preconiza o Ministério da Saúde, que é de 7.800.000 exames. A gente constatou que só 4 milhões de exames são feitos por ano. Ou seja, existe ociosidade no parque atual de mamógrafos no Brasil. Uma suspeita é que existem equipamentos no setor privado que são pouco utilizados e talvez também existam no setor público pouco utilizado por outros motivos, né?
Uma pesquisa de 2011 na cidade de São Paulo mostrou que 6% dos mamógrafos encontravam-se quebrados, né, e existiam equipamentos disponíveis subutilizados e os registros desses equipamentos estavam desatualizados, ou seja, a gente não sabia aonde que tinha mamógrafo. Além do que, havia uma falta de pessoal qualificado para administrar o exame. Poucas pessoas habilitadas. E, obviamente, uma concentração de mamógrafos em áreas mais desenvolvidas, que a gente já sabe que é onde está a disponibilização do serviço privado. Se a gente pensar que esse número é ruim em São Paulo, a gente pode se deixar, nós como paulistanos e paulistas, se bem que eu sei que tem gente aqui de outros estados, os paulistanos e paulistas podem ser considerar sortudos, né? No Norte e Nordeste, as taxas de mortalidade cresceram 5,3% ao ano na última década, enquanto as outras regiões do Brasil tiveram queda da taxa de mortalidade. Obviamente, lá existe realmente acesso precário para a população, principalmente de baixa renda. Obviamente, a gente tem que considerar que existem estilos de vida distintos e questões genéticas. Basicamente, a gente pode considerar mesmo que é falta de acesso a tratamento de qualidade. Algumas coisas que nós precisamos destacar. Desde 2012, o Brasil conta com uma lei, que é uma lei muito desenvolvida, que é a Lei dos 60 Dias, que é uma ótima iniciativa, que diz que qualquer paciente diagnosticado com câncer, qualquer tipo de câncer, tem que ser tratado após 60 dias do diagnóstico. No entanto, essa lei não é fiscalizada, né? Uma pesquisa feita recentemente, através do sistema de registro de cânceres, mostrou que somente, e eram com 59 hospitais públicos, mostrou que apenas aqueles disponíveis em 25% das cidades tinha controle, tinha registro no SICAM. E essa região, essas 25% das cidades, significavam mais ou menos 1% de todos os pacientes de câncer no Brasil. Um outro estudo feito em 2015 sobre mulheres tratadas por câncer em 240 hospitais mostrou que 40% das mulheres diagnosticadas não receberam tratamento dentro dos 60 dias preconizado ou exigido pela lei dos 60 dias. Falando um pouquinho dos benchmarks, por que a gente escolhe fazer um benchmark? Isso aqui não é uma competição entre países, ou cidades, ou estados. Isso aqui é tentar entender aonde se encontram as melhores performances, melhores desempenho, para entender quais são os casos de sucesso, para isso servir de aprendizado, né? Ou seja, estudo de benchmarking já é muito feito em outros setores da sociedade. O setor privado ele utiliza estudos de benchmarking com bastante frequência, e a gente quis trazer essa prática para fazer uma análise desse estudo, né? O que nós escolhemos como indicador para avaliar os diversos países? A taxa de sobrevida após 5 anos de diagnóstico ou de tratamento do câncer. Então, nós fizemos uma análise em diversos momentos ou períodos de tempo, né? Não são todos os países que disponibilizam todos os períodos, mas a gente pode constatar que os grandes países, os países com melhor índice de sobrevida nos últimos, de 2010 a 2014, ou seja, em 5 anos, foram os Estados Unidos com 90,2%, a Austrália com 89,5%, o Japão com 89,4%, a Finlândia com 88,5%, a Suécia com 88%, e por aí vai. Nós decidimos escolher a Austrália, porque a Austrália ela deu um salto significativo entre o período que consistia de 90 a 94 e 2010 a 2014. Esse foi um aumento de mais ou menos 11% de melhoria na taxa de sobrevivência, ou seja, na época de 90 era em torno de 80,7%, cresceu para 89,5%.
O único país, com exceção do Brasil, que teve um crescimento maior foi a Holanda, em torno de 13%, mas a Holanda não é um país comparável com o Brasil, é um país pequeno, concentrado, população mais educada, e esses aspectos eles ajudam muito para o aumento da sobrevida, porque a mulher ela busca o diagnóstico precoce e não é exigido, ela não é um esforço do Estado, e sim é uma iniciativa própria. O Brasil também teve um aumento significativo, né, de 95 a 99 eram 58,4% de índice de sobrevivência, e entre 2010 e 2014 foi de 75,2%. Esse é um crescimento de mais ou menos 28%. Só que o Brasil era muito tinha um índice de sobrevivência muito baixo. Então, cada vez que você vai melhorando, a probabilidade de melhora ou o índice de melhora ele vai caindo, né? Quando você vai mal numa prova e outro vai bem, o outro tira 9, você tira 5, a probabilidade, se você estudar bastante, é você aumentar a tua nota muito mais significativamente do que o cara que estuda bastante para ir para 10. Né? O percentual de melhoria é menor. Né? Somente também para comparação, os Estados Unidos por estadiamento em torno de 90%, sendo que nos estágios iniciais é em torno de 100% de sobrevida de mulheres tratadas no estadiamento 1, 93% no estadiamento 2, 72% no estadiamento 3 e 22% no estadiamento 4. Falando um pouquinho sobre a Austrália, né? Por que a gente escolheu a Austrália? A Austrália ele é um país de dimensões continentais como o Brasil, tem uma área um pouquinho menor que o Brasil. O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, a Austrália tem 7,7. A Austrália tem uma dificuldade de tratar minorias, né? De alcançar as minorias, lá as minorias nativas, né? Os aborígenes e a população melanésia das ilhas do Estreito de Torres, que são dois grupos difíceis de acessar. No entanto, a Austrália, em outros aspectos, ela é bem mais desenvolvida que o Brasil. Ela tem 82 anos de expectativa de vida geral contra 75 no Brasil. Ela tem um PIB per capita de 54 mil dólares por ano, enquanto o Brasil tem em torno de 10. Além do que, a Austrália tem uma população significativamente melhor, em torno de 25 milhões de pessoas contra 209 no Brasil. Acontece que essa população também está espalhada pela costa e você tem pouca gente morando no centro da Austrália, o que significa que eles também têm dificuldade de acessar essa população que está morando, digamos, nas zonas, digamos, rurais, né? Além da população nativa ou original da Austrália. Falando um pouquinho da Austrália, eles tiveram um crescimento significativamente, como eu já havia falado. A taxa de mortalidade atribuíveis ao câncer de mama era, em 82, cerca de 19% de mulheres, contra 6,5% em 2016. As despesas com câncer cresceram 56% entre 2001 e 2009. Eles gastavam 2,9 bilhões de dólares em 2001, cresceram para 4,5 bilhões em 2009. Eles criaram uma agência nacional de tratamento de câncer, e essa agência ela vem buscando criar políticas ou coordenar políticas para melhor tratamento, um tratamento mais eficaz para pacientes de câncer em geral e câncer de mama incluído. Além do que, existem grupos de apoio a pacientes que exercem um papel significativo. Lá existe uma agência chamada Breast Cancer Network Austrália, foi criado em 98, conta com 120 mil associados e 300 grupos de participantes. Mais uma coisa que eu queria comentar sobre a Austrália é todas as mulheres entre 50 e 75 anos são convidadas a fazer o diagnóstico de mama, diagnóstico precoce, todos os anos, 2 vezes por ano, na verdade.
existe um índice de comparecimento de 56%, mas a gente sabe que existem mulheres que são tratadas no setor privado e esse número não entra na estatística, então esse número é maior ainda. Falando um pouco do benchmarking local, nós escolhemos a cidade de Barretos. A cidade de Barretos conta com um centro de excelência no tratamento de câncer. Eles vêm focando em exames precoces anualmente para mulheres entre 40 e 69 anos, assim como preconiza a Associação Brasileira de Radiologistas e Diagnóstico de Imagem. Eles tratam cerca de 2.000 pacientes de 2.000 municípios nacionais. Cerca de 40% dos pacientes que eles tratam vêm de fora da região, né, vêm de outras cidades ou outros estados. Eles atendem cerca de 1.000 pacientes dia e eles têm um programa de detecção móvel, ou seja, aqueles ônibus que vão aos diversos 19 municípios, especificamente, atender a região fazendo mamografia. Esse número ele teve resultados impressionantes, né? Foram tratadas de 2003 a 2007 cerca de 25.000 mulheres entre 40 e 69 anos. Isso significa mais ou menos 50% da população da região de Barretos. Obviamente não são todas de Barretos. E 122.000 mulheres participaram do serviços móveis de mamografia, com resultados muito favoráveis, onde diversos prognósticos foram realizados com sucesso, exigindo menor tratamento, a identificação de menores tumores, não precisando de tantos tratamentos posteriores e reduzindo a mortalidade naquela região. Falando um pouquinho das nossas conclusões, eu sei que eu já estourei meu tempo aqui, mas a gente entendeu que o impacto de câncer de mama, o impacto econômico, ele é muito grande na cidade de São Paulo, deve continuar a crescer em função do envelhecimento da população local. O acesso ao tratamento precisa ser melhorado, principalmente no setor público, e dando especial foco a regiões carentes da cidade. As parcerias público-privadas deveriam ser incentivadas, eu posso até falar um pouquinho disso no painel, para não tomar muito tempo aqui. Os orçamentos precisam ser revistos para ficarem mais adequados às necessidades do tratamento da doença e levando em consideração o custo econômico dessa enfermidade. Ou seja, se custa atualmente 880 milhões, esse é o número que tem que ser usado pelo formador de política pública para definir um orçamento mais adequado. Os grupos de apoio a pacientes, eles têm um papel preponderante na educação da população feminina em geral e no apoio aos pacientes que estão sob tratamento para difundir novas informações clínicas e ajudar o paciente nessa jornada. E, obviamente, a melhora de coleta de dados ela é importante para você poder fazer o acompanhamento devido da doença. A gente teve muita dificuldade de encontrar informações sobre a doença e, se não fossem os especialistas que nos ajudaram muito, nós não teríamos conseguido realizar esse estudo. Muito obrigado e falamos daqui a pouco. Obrigada, Márcio, pela apresentação dos dados do estudo. Aproveito a oportunidade para agradecer a parceria da Secretaria de Saúde do município no apoio aos dados do município com essa pesquisa, na figura do Dr. Luiz Práquia e do Dr. Adalberto Aguene. Dando continuidade ao nosso evento, eu gostaria de chamar ao palco os participantes do painel. Para se juntar ao Márcio, convido o Dr. Dr. João Bosco, da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional São Paulo. Dr. Bosco é doutor em ginecologia e obstetrícia pela Faculdade de Medicina da USP. Para se juntar a eles, convido a doutora Juliana Francisco, médica mastologista, membro da Sociedade Brasileira de Mastologia e também consultora técnica do Instituto Avon.
para mediar o debate, eu convido a doutora Rita Dardes, professora adjunta do Departamento de Ginecologia da Unifesp, Escola Paulista de Medicina, e também consultora técnica do Instituto Avon. Primeiramente, gostaria de agradecer imensamente o convite de estar aqui. É uma oportunidade única poder juntar essas forças, esses setores, empresa, terceiro setor, governo, médicos, enfermeiras, psicólogas, todos em nome dessa causa e com o impacto de diminuição de mortalidade. Gostaria também de parabenizar o Instituto Avon por essa ação de mostrar instrumentos que possam modificar ações de advocacy, ações que a gente possa mudar esse estadiamento avançado, que é isso que acontece com o nosso país, que é um número muito grande em estadios avançados. Nós temos que aumentar estadiamentos precoces e também nos estadiamentos avançados dar oportunidade de melhores tratamentos, porque não é só a detecção precoce, né? Nós temos que dar uma qualidade e aumentar a qualidade de vida e oportunidade dessas mulheres, né? Então, hoje eu gostaria de começar esse debate com o professor Bosco, que é um grande amigo de muitos anos. Ele é o nosso presidente da Sociedade Brasileira Regional São Paulo. Bosco, nós temos uma árdua discussão aqui para a gente debater. Então, vamos começar com a pesquisa, com os dados da pesquisa, né? O estadiamento difere dependendo ser SUS ou dependendo ser privado. A nossa pesquisa mostrou que o SUS ele tem o estádio 1, que é o estádio inicial, em torno de 15%, versus 33% do estádio 1 no privado. Isso é um achado muito elegante, muito importante essa diferença. Por quê? Mostrando que realmente a detecção tem a sua função, né? O rastreamento tem a sua função. Já no estádio 3, você vê essa inversão, né? No SUS, você vê, no estádio 3, que é localmente avançado, mais ou menos 30% e 16% no privado, o 3. Então, essa inversão. O que, na tua opinião, na sua experiência como mastologista e como nosso presidente, como que nós podemos inverter essa equação? Boa tarde. Obrigado por me permitir estar aqui, é uma honra. Obrigado por receber a abordagem que vocês tiveram com a gente. Eu acho muito importante nós termos dados. Um dos grandes problemas do Brasil é que nós não temos dados, né? Então, essa foi uma iniciativa louvável do Instituto Avon. E eu acho que não há surpresa para quem está sentado no SUS, atendendo, como você, como eu, como Juliana, que atende a paciente SUS, essa diferença do estádio 1 no SUS e no privado, e do estádio 3 no SUS e no privado. E se você fizer as contas, é exatamente aquele número que faltou no diagnóstico precoce, no acesso, na educação em saúde, né? Não é, como você disse, só rastreamento, né? Nós mudamos o rastreamento, por exemplo, e um dos motivos que talvez eu esteja aqui não seja só a sociedade, mas eu sou a versão Gebrim do interior, né? Eu me interesso há 15 anos por rastreamento de câncer de mama. Começamos em Franco da Rocha, que é um município que tem índices de interior do norte e nordeste em mortalidade materna infantil e câncer. E em Jundiaí nós mudamos o estadiamento. Mudamos o estadiamento? Não, mudamos o rastreamento. Isso impactou de forma tão importante no estadiamento? Não. Né? Porque não basta colocar a mamografia à disposição da paciente.
né? Nós temos que fazer o que foi mostrado lá na Austrália, né? Que é rastreamento com busca ativa, populacional, e isso está longe do que nós temos aqui no Brasil. Outra questão que enche a porta do secundário e, às vezes, do terciário de estágio 3 é o acesso, né? A menina está, por exemplo, em Francisco Morato, ela está em Mauá, ela está em guetos de pobreza, ela chega com uma queixa mamária e falta a quem está atendendo, e aí entra a qualificação do médico, o bom senso de, palpando aquela mama e percebendo que ali tem um tumor, e ele fazer um esquema rápido, né? Joia gosta muito da navegação, eu sou fã, né? Dele não ter essa postura de pegar essa paciente rapidamente. Não, vamos fazer a mamografia, aí a mamografia demora 60, 90 dias, aí chegou, ele vai pedir a cor, que vai demorar essa biópsia mais 60 dias, e essa paciente vai chegar num estadiamento muito mais avançado. A gente sabe que esses tumores evoluem muito rápido. Uma coisa muito interessante, que não está contido na sua pergunta, mas que eu queria mostrar aqui, nós temos o estudo de Barretos e nós temos o estudo de Goiás, com o Rufo, mostrando que o Brasil é uma das populações que mais tem câncer de mulheres jovens. E quando você faz o custo indireto, é muito diferente de você ver primeiro mundo, Dinamarca, Estados Unidos, França, nós temos a metade dos cânceres de mulheres jovens que nós temos, por exemplo, em alguns países africanos e Brasil. O Brasil tem aproximadamente 30% a 40% dos cânceres em mulheres jovens. Então, o custo indireto de você perder uma avó é muito diferente de você perder uma jovem profissional, né? Uma jovem trabalhadora, né? Então, isso tudo impacta. Nós temos muito que mudar, e eu louvo aqui a iniciativa do Instituto Avon de nos oferecer dados, né? Já peço autorização para eu usar esses dados, porque eu estou sempre trabalhando, logicamente, slides isolados, para que a gente possa impactar, que existe luz, né? Nós precisamos de envolver todo mundo. E parabéns por estar aqui presente, majoritariamente, o terceiro setor, né? Eu acho isso muito importante, e é isso que vai mudar o Brasil. Primeiro e segundo já estão no seu limite, né? Temos que parar de criticar o Estado e temos que nos mexer, né? O Estado trabalha com 50 a 69, porque esse é o dinheiro possível a cada 2 anos para se fazer. O que eu posso fazer mais como terceiro setor, como indivíduo, como profissional de saúde, né? Como grande possuidor de capacidade financeira que ajude, e tentar mudar essa coisa nojenta, essa coisa dolorosa, essa coisa terrível, que é o mau atendimento, o mau acolhimento, o mau rastreamento, o mau tratamento, né? O paliativo é chocante, né? O gasto que nós temos nos bons hospitais privados e a amostra grátis que é oferecida para a coitada do SUS que está com doença sistêmica. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Então, só ratificando o que você falou, né? No Brasil, o nosso problema maior não é no rastreamento. Nós temos ainda muitas mulheres com nódulos palpáveis, com tumores, que não têm o acesso. Então, a gente, primeiro, antes de rastrear, temos que tratar aquelas que já têm o tumor. Eu acho que o buraco é aí, né? Esse ponto que é crucial, é o acesso ao tratamento rápido, porque essa mulher detecta, 60% a 70% das nossas pacientes, elas que encontram o tumor, então não são tumores vistos à mamografia, são palpáveis, e elas chegam e elas ficam 3 meses para a biópsia, mais 15 dias para o resultado. Mas quando ela começar, já virou estadiamento. Então, exatamente, então é a agilidade, é o fluxo dessa mulher que a gente tem que trabalhar, né? Dando continuidade, nós vamos agora com a doutora Juliana. Juliana, me fala um pouquinho a sua opinião, quais as dificuldades, né, e os benefícios na melhoria da obtenção dos dados no câncer de mama, que a gente sabe que são tão falhos.
Boa tarde a todos. Obrigada também pela oportunidade de estar aqui, de ter participado também, contribuído, né, com a pesquisa. Já falo pela experiência própria, junto com o Márcio, com o Bosco, com a Rita, com todos os outros que contribuíram, o quão difícil foi a pesquisa e a obtenção dos dados para a gente conseguir concluir o que nós trouxemos hoje. A gente tem dados de qualidade, né? Não vamos pensar que a gente não tem nada. Nós temos dados de qualidade, mas eles são poucos, né? Então, primeiro, a principal dificuldade, como até o Márcio mencionou na apresentação, a gente mora num país de dimensões continentais. Então, é difícil ter uma coleta homogênea a partir do momento que ela ainda não é obrigatória, né? Nós não temos agora, né? A gente teve esse ano a aprovação da lei de notificação compulsória do câncer, que acho que vai começar a ajudar, pelo menos a gente tem como cobrar isso, mas até então a gente não tinha uma obrigatoriedade da notificação dos dados de câncer. Então, isso já complica um pouco. Em São Paulo, nós temos dois principais sistemas, né, que captam os dados, e desses, alguns, a maioria deles são do Sistema Único de Saúde, dos hospitais privados, que foi uma dificuldade que a gente teve de localizar os dados também. Os que têm são voluntários, eles se voluntariam a compartilhar os dados deles. Então, agora, com a notificação, eu acho que a gente vai conseguir trabalhar bem, porque ela é obrigatória tanto para o privado quanto para o público. E saiu um estudo em janeiro, o Concorde, que ele avalia 71 países, e principalmente na qualidade e cobertura dos dados. O que eles mostraram para a gente? Que o Brasil tem 18,7% dos dados incompletos. Aí fala, é pouco. Mas, quando a gente avalia a cobertura dos dados, nós temos somente 7,7% de cobertura de dados no câncer, né? Isso é avaliado os 18 cânceres mais comuns em adultos e os 13 infantis. Então, assim, se for pensar 18,5% é pouco, não. 18,5% de 7,7%. Nós já melhoramos. Nós saímos de 5,7% para 7,7%. Então, acho que tende a melhorar. E o principal de ter, né, os dados em mão, né, os dados com qualidade, principalmente, é conseguir promover políticas públicas, né, de combate ao câncer, disponibilizar e orientar para onde vão os recursos para o tratamento, igual até a Rita mencionou, o professor Bosco também. Eu falo professor porque ele é meu professor desde 2007. Que a gente tem, né, um rastreamento, é deficitário, a nossa cobertura mamográfica do Estado de São Paulo é aproximadamente 28,5%, 28,7%, contra os 70% preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Então, a gente está muito além. Isso que o Márcio comentou, e é verdade, a gente está num local, São Paulo, de um acesso melhor, né, uma medicina até boa, mesmo no sistema público de saúde, mas, mesmo assim, a gente tem uma cobertura mamográfica deficitária ainda. Então, a gente disponibilizar os recursos e disponibilizar, principalmente, o acesso ao diagnóstico e tratamento. Não adianta só realizar o exame se a gente não tem capacidade de promover o diagnóstico e ao acesso ao tratamento daquela mulher, né? Fazer até cumprir a lei dos 60 dias, que a gente sabe que é bem difícil. E até dos projetos apoiados, que já foi citado a doutora Sandra Gioia, da navegação de pacientes, para saber quais as dificuldades nesse entrave do diagnóstico até ao início do tratamento. E, além disso, com a melhoria das políticas públicas, direcionamento de recursos, a gente vai ter uma redução na mortalidade precoce por câncer de mama, por câncer em geral, que a gente está aqui no painel de mama, e reduzir também a mortalidade precoce pela doença, e, principalmente, cada vez mais os tratamentos estão avançando, estão dando uma melhor sobrevida, né, uma maior taxa de sobrevida para os pacientes tratados, então, dar melhor qualidade aos sobreviventes ao câncer. Eu acho que isso é o principal para a gente conseguir começar a trabalhar, ter dados para conseguir fazer todas essas políticas mais para frente. Muito obrigada, Ju. É isso mesmo, e acho que o primeiro passo é isso, né? E o Instituto Avon está colaborando nessa captação de dados, né? Que há uma falta, é um meio muito importante da gente incrementar essa área de publicar dados, porque o Brasil trabalha muito com estimativa, né? Então, isso é duro, mas nós estamos progressivamente trabalhando nisso.
E agora, Márcio, eu gostaria de saber o seu ponto de vista, né? Você comentou na sua apresentação a necessidade da melhoria, do monitoramento, integração de dados sobre o câncer de mama. Você poderia elaborar quais foram as barreiras que você encontrou para aplicar a modelagem econômica a partir de dados integrados e confiáveis? Alô? Alô? Dá para ouvir? Primeiro, nós percebemos que existe uma lacuna muito grande entre a necessidade do dado necessidade do dado e a existência do dado, né? Ou seja, existem poucos dados disponíveis. Segundo, que essas bases de dados estão quebradas, né? Com exceção do DataSUS, que eu diria que é uma boa ferramenta, né? Eu não sei qual é a qualidade de preenchimento do dado, mas eu diria que, assim, segundo o que a gente vê no DataSUS, a qualidade parece boa, né? Precisa sempre confrontar com a opinião de algum especialista para ver se aquilo é a realidade. Mas, como a Juliana falou, existe uma carência muito grande dos planos privados, né? De reportar esses dados por tipo de enfermidade e tal. Eu acho que, assim, a falta dessa informação, ela ocorre por duas razões que, primeiro, assim, existe uma falta de entendimento do que é confidencialidade do paciente. Então, muita gente, e principalmente os planos, eles se utilizam dessa desculpa para não informar os dados, né? A ANS, acho que desde o ano passado, ela começou a exigir que os planos de saúde reportem essas informações, mas eles estão sendo reportados de forma agregada. Eu ainda não consigo destrinchar por se é paciente feminino, masculino, qual a região, qual a faixa de idade, qual o tipo de enfermidade, eu não consigo identificar isso. Existem alguns estudos que são feitos, estudos de ótima qualidade, estudos acadêmicos, e a gente teve que construir uma espécie de uma fotografia retalhada, né, para chegar a esse número que a gente terminou. Então, eu diria que a cultura de coleta de informação, que nos Estados Unidos os americanos são malucos por coleta de estatística, aqui não existe. A gente está criando a partir de agora. Vamos esperar que daqui uns 10, 15 anos essa realidade melhore. Tenho mais duas perguntinhas para você, Márcio. Então, que exemplos vocês, né, podem nos dar dos exemplos de fora para a gente modificar e gerar políticas de combate do câncer de mama muito mais assertivas? Eu acho que a primeira coisa é a fiscalização, né? Você vê que a gente tem uma lei dos 60 dias, que é uma lei extremamente moderna, mas não é aplicada. Aquele fato que eu comentei que esqueci o nome do sistema agora, se é o Ciscan. 25% dos municípios preenchem informação, ou seja, os hospitais de 25% dos pacientes. Ou seja, muito pouco hospital está preenchendo, né? E deveria existir algum tipo de ou penalidade ou premiação. Incentivo, né? Incentivo. Sim, exatamente. Para alguma maior aumento, volume de repasses do governo federal, para os hospitais que cumprem 100%, outro lado, uma certa penalidade para quem não cumpre um determinado número um determinado percentual de notificações. Eu acho que tem que existir fiscalização. Eu acho que o governo federal tem que desenvolver sistemas um pouco mais fáceis de serem manuseados. A gente tem um problema ainda de falta de infraestrutura de dados em boa parte do Brasil, né? A cobertura de internet ela é muito baixa, é muito concentrada em grandes capitais ou regiões próximas à costa do Brasil. Então, eu acho que tem que existir um investimento, isso tem que ser priorizado, não só para o câncer de mama, mas para todo tipo de enfermidade, e premiação / penalização para preenchimento dos dados.
E, por fim, Márcio, existem alguns ganhos de curto prazo possíveis de ser alcançados a partir da integração e da maior fidelidade dos dados, né? E como que você poderia comentar isso? Olha, eu diria que não só da fidelidade dos dados, mas também existem ganhos de curto prazo que podem ser atingidos através de uma associação, parceria público-privadas. Se a gente analisa que existe ociosidade de mamógrafos, e a gente pode inferir que essa ociosidade está no setor privado e não no setor público, eu diria que os municípios e os estados eles deveriam promover parcerias público-privadas para fazer com que esse mamógrafo chegue na periferia, chegue naquela pessoa que tem maior necessidade, dificuldade de deslocamento, ou por algum aspecto cultural. Existem mulheres que, por exemplo, têm medo de faltar ao emprego, por ter medo de ser demitidas. Então, existem diversos aspectos que a gente pode combater, alguns com resultado no curto prazo. Eu acho que essa solução que Barretos encontrou, de ter mamógrafos móveis e ir até a paciente, ela é uma solução fantástica. Outra coisa que nós vemos muito em São Paulo, hoje nós vemos muito eventos culturais e esportivos por toda a cidade nos fins de semana. Poxa, você não precisa esperar só Outubro Rosa para oferecer exame. Pega essas corridas de rua que tem, coloca lá um ou dois mamógrafos, coloca lá 1, 2 médicos, umas 2 enfermeiras e oferece para a população feminina quem quer fazer. Você pode até dar um brinde, alguma coisa. No caso de uma corrida de rua, você dá uma medalha, dá outra medalha para ela. Faz alguma coisa diferente que incentive a mulher a buscar o tratamento, o diagnóstico precoce e que esse efeito de você convencer uma mulher, ele tem um efeito dominó, que ele se espalha por toda a rede direta que essa mulher tem. Outro aspecto é você convencer empregadores a oferecer esse serviço de forma mais rotineira. A gente sabe que a empregabilidade da mulher em empresas grandes é pequeno ainda, comparado com a dos homens, mas isso tem um efeito dominó também, porque a mulher que tem um emprego, ela vai falar com a vizinha, ela vai falar com a filha, ela vai falar com a prima, e aí você tem essas outras iniciativas que isso faz com que o círculo se complete. Perfeito. Eu gostaria agora, então, de deixar as perguntas ao público. Essa aqui é um bate-papo mesmo, é uma troca. Por favor, quem gostaria de fazer alguma pergunta aqui para o nosso painel? Boa tarde, eu sou Cícera, eu sou enfermeira por formação, sou pesquisadora na área do câncer de mama. E eu participo de um grupo que é vinculado à Universidade Federal, e lá nós temos um laboratório interno, né? A gente trabalha rastreamento, trabalha diagnóstico, então nós temos os nossos dados próprios, que são um pouco diferentes, talvez, da realidade, porque, como nós somos vinculados à faculdade, nós temos, então, alguns casos que nos procuram por uma demanda que não do sistema, né? Lá na nossa unidade, 45% das mulheres que são diagnosticadas, elas têm menos de 50 anos de idade. Esse é um dado que a gente vem monitorando. Nós temos... Desde a criação das policlínicas, que é uma estratégia de atenção secundária do Estado, a gente vem monitorando o rastreamento. E uma coisa tem chamado a atenção. Dependendo da unidade, nós temos um absenteísmo que vai até 50%. E aí é um grave problema. Eu vou falar da minha unidade. Nós fazemos reconvocação. A mulher vai agendada pelo sistema. E aí, das mulheres que faltam, nós entramos em contato para fazer uma reconvocação e reagendar. Nós temos um absenteísmo que nunca baixou de 30%. No melhor mês é 30%, se não é acima de 30%. Em Fortaleza, nas unidades municipais, que não são prestadores, são as unidades próprias, está em torno de 40%. E, se a gente pegar as policlínicas, elas chegam até 50%. Então, assim, não é só um problema rastrear, não é só um problema ofertar, é uma falta de corresponsabilização. Quando a gente pergunta
Mas e por que essa mulher não chega? Chegam todas as desculpas possíveis, imagináveis e inimagináveis. São 22 policlínicas no estado. Então, tem 22 regiões de saúde que têm cobertura de rastreamento. Lá nós só temos 2 regiões que cobrem aquilo que é preconizado, que é o 70%. A região de Russas é a região com segunda mortalidade no estado. Quando a gente segrega nas 22 regiões, ela faz o 70% cravado, mas não consegue baixar a mortalidade. A gente tem Baturité, que é uma região pequenininha, mas é uma região coesa, e lá eles passam do 100%, porque a policlínica conseguiu atingir a meta e eles cobrem a partir dos 40 anos. Então, eles não rastreiam segundo o Ministério, eles rastreiam a partir dos 40. É em torno de 150% se eu pegasse a população-alvo dos 50 aos 69. Lá eles têm um dado importante, eles baixaram mortalidade. Já fomos questionados do porquê. A gente já cruzou se não seria outras causas que estariam impactando. Quando a gente avalia, a gente vê que há, sim, uma redução e uma persistência nessa redução de mortalidade. E lá a gente viu que o trabalho de uma linha de cuidado conseguiu se sair bem. Por quê? Tem uma associação de mulheres que consegue fazer com que a mulher compreenda da importância e não falte. Consegue-se transporte com ônibus do pessoal da região, enfim, leva a mulher para fazer o exame. Todo o exame, quando dá alterado, ele já segue imediatamente, não vai esperar que a mulher venha atrás, já liga para ela, agenda a consulta com o mastologista, funciona, e, enfim, essa mulher, dentro de um período muito curto, ela é diagnosticada. E como o médico, ele também, que é dessa unidade, ele também atende um outro local, então lá ele encaminha imediatamente a mulher para o início do tratamento. Então, a gente acredita que esse é o resultado da mortalidade estar reduzindo, né? É ter conseguido fazer essa linha. Esse fluxo, né? Você está cortando todas as barreiras, né? Sim, que seria então, na realidade, dentro de 60 dias, a mulher tem a identificação da alteração, faz o exame, diagnostica com a biópsia e já é encaminhada para iniciar o tratamento. Mas isso a gente não consegue fazer no restante do estado. Não por falta de tentativas, mas, na realidade, a gente percebe uma falta como se fosse uma falta do autocuidado mesmo. Como se eu não entendesse que a minha saúde depende de mim, não só das ações governamentais. E, assim, a gente sente muita falta. Então, assim, o que vocês, dentro da experiência de vocês aqui no estado de São Paulo, que tem uma outra realidade diferente do Ceará, como que vocês veem essa questão da corresponsabilização? Essa mulher, ela tem uma adesão melhor dentro das unidades? Porque lá nós não conseguimos melhorar. O doutor Bosco vai falar exatamente isso. Qual que é a nossa coparticipação, a responsabilidade? Como que você acha isso? Naquela questão que eu coloquei do rastreamento, eu acho que nós temos vários problemas, mas um dos problemas mais sérios é a educação em saúde, né? O investimento em educação e saúde é uma coisa que tem um retorno maravilhoso. Na década de 80, final da década de 80, o professor Veronese, um comunista que foi ministro da Saúde na Itália, falando no Rio de Janeiro, eu me lembro de um colega que morreu na Bahia, perguntando como é que ele estava conseguindo mudar a situação na Sicília. A Sicília seria, por exemplo, o norte, aqui nosso, em relação à Itália naquela época. Eles tinham uma mortalidade altíssima porque era uma população extremamente deseducada, extremamente pobre, extremamente com baixo nível de educação. E ele colocou que ele tinha um programa na RAI, todo domingo, mais ou menos uma espécie de Silvio Santos, só com uma consciência italiana, né? Onde, em vez de ficar falando abobrinha, todo domingo, durante 1 ano e meio, ele ia até lá e levava mulheres, mostrava os slides, mostrava a importância da mamografia, do autoexame, que era muito importante naquela época ainda, e a população foi se sensibilizando. E hoje os índices de mortalidade da Sicília são uniformes a toda a Itália. Nós temos que mudar a educação em saúde, né? Mais uma vez, você está mostrando que rastreamento é importante, diminui mortalidade, mas ele não está resolvendo a questão em todo o estado. Mais uma vez, você está mostrando que as meninas jovens podem se beneficiar. E você está repetindo o dado que nós temos aqui também,
que é próximo de 30% a 40% de câncer em mulheres jovens. Eu não acho que isso seja um viés, não. Eu acho que isso é a realidade. Nós estamos caminhando para uma população grande de mulheres jovens. Mas educação em saúde é um investimento, talvez, primeiro, né? Logicamente, junto com todos os outros. Eu não acho que tenha que acabar com o rastreamento, nem tenha que mudar o acesso. Eu acho que temos que investir em todos. Mas sem educação em saúde, lá em Jundiaí, nós tínhamos 2.000 mamografias ano em 2003. Hoje nós temos 2.000 mamografias mês. Né? Impactou em mortalidade? Não. Aí o secretário me liga, Bosco, está sobrando mamografia. Eu falei, não, está faltando agente de saúde. Está faltando pessoas que peguem a vovozinha que tem medo de mamógrafo. Está faltando acesso, porque vai pedir um mamógrafo e tem que esperar 3 meses. Então, assim, tem que fechar essa cadeia. E isso passa por educação em saúde, envolvimento de profissional de saúde, do gestor. Né? É muito simples nós culparmos a paciente. A paciente nunca é culpada. Quem é culpado somos todos nós que estamos lá de cá. Né? Não culpado a paciente, isso também concordo, mas eu acho que a gente tem que ter uma consciência corporal. A mulher tem que também... A barreira medo. O medo é uma coisa que paralisa, imobiliza, e ela não vai procurar. No meu ambulatório, na Unifesp, eu tenho também 30% de falta. Está lá a vaga para ela passar em consulta. Por que não vai? Ai, doutora, fica 1 ano, aí consegue a vaga, não vai. Me explica. Explico. É inconsciente. Elas dão todas as desculpas do mundo. Eu tive diarreia, eu não tive o dinheiro para o outro. Tenho a falta de condução? Tem um monte de coisa. Mas tem uma parte educacional e de consciência dela. Então, assim, é isso que o Instituto Avon está tentando educar as mulheres para os sinais, os sintomas, para a mudança de hábito, para a gente ter realmente uma otimização dessa capacidade de mudar esse cenário. Né? Porque não é. Então, a gente tem que ter uma corresponsabilidade. Eu, como mulher, eu tenho. Porque eu posso ter ciência de tudo, que existe a mamografia, que existe o tratamento, mas eu posso não ir. E eu tenho médicas, colegas, que não vão ao rastreamento 3 a 4 anos. Elas passam comigo. Eu não fiz. Por quê? O câncer não vai te pegar? Então, assim, muito cuidado. Eu acho que, antes de tudo, consciência da mulher. Posso falar? Eu tenho um PIBIC em 2006, lá em Jundiaí. Juliana Paganotti, hoje ele é docente de obstetrícia. Só um link entre autoexame, autoconsciência e envolvimento com questão de mama. As mulheres que examinavam a mama faziam 60% mais de mamografia do que as mulheres que não examinavam a mama. Então, autoexame é autoconhecimento, é entendimento da importância da questão mamária, é envolver-se pessoalmente numa questão maior. Né? Quando eu digo não culpar o paciente, é porque nós somos obrigados, como Estado, a educar a nossa paciente. Né? Por que não há mais rastreamento na Suíça? Minha irmã mora em Zurique, não precisa de rastrear. É uma mulher educada, um médico educado que examina a mama e pega nódulo de 1,1 em mamas pequenas e 1,3 em mamas grandes. Então, o rastreamento perde importância. Certo? Agora, transferir isso para o terceiro mundo? Aqui a paciente não vai. Quando vai, o médico não examina. Quando não examina, pede mamografia. 5.500 mamógrafos no país, 4.500 são analógicos. Tá? Então, esse dado é um dado recente, eu estou falando lá em Barretos, brevemente, 4.500 são analógicos. Para vocês leigas, mamografia digital está incorporada na tecnologia há 22 anos. No Brasil, os serviços públicos de São Paulo já trabalham com eles há 10 anos. No Brasil, não. Em São Paulo. No Brasil, dos 5.500 mamógrafos, 4.500 são analógicos. Isso impacta em qualidade de mamografia. Então, tem um monte de coisa para nós tentarmos mudar com os dados que o Zanetti nos trouxe. Até complementando, que é bem essa parte. Também não adianta fazer a mamografia em qualquer lugar sem uma qualidade de exame, porque se você não tiver qualidade do exame, não adianta, você vai fazer e vai falar, ok, está normal o meu laudo aqui,
e estou tranquila. E, na verdade, já tem alguma alteração que não foi valorizada por uma má qualidade do exame. Então, acho que, assim, aqui a gente tem até o Instituto Avon foi parceiro no projeto piloto do projeto de qualidade nacional de mamografia, junto com o INCA e a Anvisa, e o que a gente tem é um selo de qualidade pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, né, mostrando que aquele estabelecimento apresenta exames de qualidade, que a gente pode confiar de olhar aquele exame e falar, está normal, ok, pode ficar tranquila. Orientamos, né, de continuar prestando atenção no corpo, na mama, que acho que é o principal, que a Rita falou, para qualquer alteração ir prontamente a um profissional de saúde para ser avaliada. Então, assim, do último levantamento que a gente fez, só 10% dos estabelecimentos que se cadastravam, porque o cadastramento para obter o selo é voluntário também, o selo não é obrigatório, dos que se inscreviam, só 10% conseguiam obter o selo de qualidade. Então, imagina o que a gente tem de, além dos aparelhos já com uma tecnologia mais obsoleta, imagina o quanto de exames a gente tem aí laudados como normais e já tem alguma alteração presente nele. A gente até teve o exemplo do Outubro Rosa no passado, né, professor, da Flávia Flores, do Quimioterapia e Beleza, que ela até relatou que ela fez o exame dela, foi colocado como normal, e poucos meses depois, ela foi colocada em observação, e poucos meses depois, ela foi diagnosticada. E até ela questionou se um exame de melhor qualidade não teria realizado o diagnóstico mais precoce no caso dela. Então, acho que a gente tem que atentar a tudo isso. Acho que tem mais uma... Tem mais uma pergunta. Isso, eu vou fazer mais uma sugestão. Vamos pegar 3 perguntas de uma vez, e aí cada um responde uma, e a gente encerra, porque faltam 15 minutos. Pode ser? Pode, claro. Então, acho que é ela, viu? É a doutora aqui, que ela perguntou, aqui? ela estava na ordem. Então, a primeira aqui, depois mais 2 perguntas, direto. Depois a mesa responde. Oi, meu nome é Alice, eu sou mastologista de Sorocaba. Eu sou líder do grupo de câncer feminino do TJCC. E vocês falaram muito de dados, e esse é o nosso grande dilema. Porque a gente precisa saber o que está acontecendo no câncer feminino para saber quais são as propostas que a gente vai fazer. E a gente não consegue saber o que está acontecendo. Porque faltam as informações, a gente tenta ir para o registro hospitalar do câncer, a gente tenta ir para tudo que é levantamento, e a gente não consegue ter um dado confiável nacional para saber o que a gente precisa fazer. O que a gente consegue tirar de conclusão é que a gente precisa conscientizar a importância do diagnóstico precoce para todas as mulheres. Então, se a gente não for plantar a sementinha do Papa Nicolau, no caso do colo de útero, que a gente também trabalha, e da mamografia, a gente não vai chegar no nosso objetivo final, que é reduzir mortalidade, reduzir morbidade de tratamento e dar mais qualidade de vida para essas mulheres. Então, só reforçando o que vocês já falaram, a educação é importante, a informação é importante, isso qualquer um de nós de nível assistencial faz, qualquer um dos voluntários aqui de terceiro setor é extremamente importante. A educação, a informação em saúde, em qualquer nível assistencial, vai ser de suma importância nisso. Não é só a atuação do médico, do enfermeiro, mas de qualquer um na cadeia de assistência. Se a mulher não se conscientizar que ela tem que fazer, ela não vai fazer. E o acesso vai continuar sendo ruim. E segundo, da mamografia, que a gente sabe da distribuição desigual, mas dentro do estado de São Paulo também é problema. Na minha cidade, ano passado, a gente tinha 9.000 mulheres na fila. E eu tenho vergonha de falar isso, né? Mas é a realidade. A entidade que eu sou voluntária fez um mutirão na clínica de mamografia mais qualificada da cidade, uma clínica privada, com mamografia de ponta, e o nível de faltas é grande. Por quê? Porque é muito longe da minha casa, eu não vou fazer. Então, a gente tem que educar, mas a mulher tem que entender e saber a responsabilidade dela também. Obrigada. Quem é que gostaria mais? Boa tarde. Aqui eu vou falar, na verdade, com 2 chapéus, né? Eu sou administradora hospitalar, sou da Secretaria Estadual de Saúde do Ceará, sou assessora técnica da Oncologia e sou também ativista
E lá no Ceará a gente tem uma máxima que a gente diz que o Outubro Rosa de lá é igual a música, é de janeiro a janeiro, né? Então, eu queria só compartilhar aqui com vocês, já que a gente discutiu algumas coisas, e eu fui pontuando aqui rapidinho, só para dizer assim, por exemplo, em relação ao Siscam, que a senhora falou, e o senhor também falou, o Siscam, na verdade, a punição que já está posta é que quem não, da partida, já está valendo isso, quem não está prestando conta via Siscam não vai receber repasse. O Sismama e o Siscolo já está ultrapassado. Outra coisa também que foi falada, a questão de incentivar empregadores quando ele propicia ou quando ele proporciona saúde para os seus trabalhadores. Lá no Ceará, nós demos entrada via Assembleia Legislativa para que a gente tenha uma isenção no ICMS para as empresas que, para além do plano de saúde, elas incentivam a questão da mamografia, por exemplo. E, por fim, também eu queria lembrar aqui que é na questão que foi falada aqui em fiscalização. Nós, enquanto terceiro setor, nós temos que fazer controle social. Nós não temos o papel de fazer fiscalização, mas nos cabe, inclusive, um dos eixos importantes do Outubro Rosa que a gente tem lá, é educação popular em saúde, controle social e estímulo à participação. Sem essas três coisas, o Outubro Rosa não existe, né? E outra coisa que eu queria também propor, a pergunta, na verdade, é qual a disposição do Instituto Avon e dos senhores que estão aqui, da gente promover o segundo consenso de gestão em oncologia. Porque eu estou com mais de 20 anos nessa luta, fui para alguns consensos médicos, mas a gente não tem, nesse país, consenso de gestão em oncologia. Um estado faz de um jeito, outro estado faz do outro. Por exemplo, carretas. Ontem eu vim aqui para o dia 25, para o pré-congresso, e vi a maravilha que são as carretas no estado de São Paulo. Eu vi a maravilha que as carretas são no estado de Minas. No nosso estado, ela é uma lástima, porque as carretas não têm qualidade, porque o laudo sai em tempo não hábil, porque a gente não sabe a qualidade dos profissionais que lá estão, e o que é pior, não estão integradas no sistema. Você vai na carreta, aí você fica com seu exame solto, como integrar no sistema SUS? Então, a minha pergunta é qual a disposição que os senhores e o Instituto Avon têm. A gente vai realizar lá em novembro agora o segundo consenso de gestão em oncologia. Vamos entender nesse país que SUS é esse que funciona diferente no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sudeste, enfim. A gente tem que discutir essas coisas, porque o Outubro Rosa nos dá uma grande responsabilidade. A gente passa o mês inteiro gritando que a mulher venha se cuidar, mas a gente, quando ela vem, de fato, a gente encontra os gargalos, né? A gente troca muito figurinha, eu e a Cícera, que também é uma estudiosa lá no Ceará, e a gente troca essas figurinhas, ela na área dela e eu na minha, enquanto gestora da parte de saúde do Estado, mas a gente cobra também, aqui eu faço também uma questão de responsabilidade do paciente. Nós criamos, em 2015, um programa que, esses 3 dias que eu passei aqui, eu divulguei para algumas pessoas, e a gente vai conseguir compartilhar para quem estiver interessado. É o programa Eu Me Cuido e Faço Minha Parte. Porque a gente cobra muito, muito, muito do SUS, mas as pessoas não fazem a parte delas, né? Então, a gente está devolvendo para o cidadão e para a cidadã que ela se cuide. E, por fim, para fechar mesmo, eu queria disponibilizar o Manifesto pela Vida, que é um manifesto que a gente elencou pontos importantes para que a gente corra atrás das leis, por exemplo, as 4 leis rosas que a gente chama, a lei da reconhecimento mamária, a lei dos 40 anos, enfim, para que a gente possa usar isso aqui como ferramenta no Brasil inteiro e fazer valer as leis. Né? A gente tem que se unir enquanto terceiro setor, cobrar do governo, e que as pessoas também façam a sua parte. A gente tem a Carta Rosa, que a gente vai entregar agora ao governador de lá, que está candidato à reeleição. A Carta Rosa são 30 pontos, que a gente está cobrando no plano de governo anterior, coisas que não foram cumpridas. Então, é por aí. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Eu gostaria de saber que se vocês... Tem mais uma. Boa tarde, meu nome é Charlie, eu sou administrador hospitalar e administro uma Unacom em Tucuruí, no Pará. Eu acho que a situação não é muito diferente do norte ao sul do Brasil. E a nossa maior dificuldade lá, para vocês terem uma ideia, a Unacom está em funcionamento há 2 anos, é uma parceria público-privado, e temos 450 quimioterapias por mês, a oferta desses procedimentos. E 2 anos de funcionamento, temos apenas, realizamos no mês passado 161. Então, 1/3 do que é a nossa oferta. O que acontece? Desses pacientes, dos 111 que estão fazendo quimioterapia, 45 são mamografias, são câncer de mama, aliás. E o ano passado, inclusive com a parceria do Instituto Avon, realizamos a Outubro Rosa no município, foram realizadas 800 mamografias, até hoje não veio o resultado. Então,
Não por causa do Instituto, por favor. O município que realizou as mamografias, tem 200 por mês, a disponibilidade de 200, só que não tem o radiologista para dar o laudo. Então, eu gostaria de fazer uma sugestão. O problema existe em várias áreas, né? Como o doutor falou, a questão educação e saúde é o principal. Talvez, se o Instituto, o Avon, tivesse disponibilidade e pudesse, né, trabalhar essa questão, principalmente do diagnóstico, eu tenho certeza que, no nosso caso, pelo menos, nós teríamos condições de tratamento imediato. A nossa unidade, embora seja regulada, nós atendemos com porta aberta. Se o paciente chegar lá hoje com pelo menos uma mamografia em mãos, amanhã ele começa o tratamento, se o médico avaliar e definir isso aí. Então, acho que tem muita coisa para fazer, principalmente voltada para a educação e para o diagnóstico precoce desses cânceres. Obrigado. Bom, primeiramente, a gente vê que uma coisa crucial é a gestão, né? Nós estamos com um problema de gestão. Então, eu acho que ninguém melhor do que a nossa diretora executiva para responder essa questão. Obrigada, doutora Rita. Na verdade, eu pedi para falar porque algumas perguntas foram endereçadas ao Instituto Avon. E eu aprendi muito com as perguntas e os comentários que foram feitos aqui. Nós, do Instituto, a gente entende perfeitamente, é exatamente esse o papel da sociedade, né? Fazer o controle social. E o nosso papel é de incentivar e dar ferramentas, inclusive dados, inclusive material, para impulsionar esse trabalho de controle social. Outro ponto que a gente tem discutido, né, com a Renata, e a gente vai... Eu fico feliz que os membros do Comitê Técnico estejam aqui, porque isso é matéria-prima para a nossa reflexão e para a nossa discussão. Até que ponto a gente pode se engajar mais ativamente no trabalho de advocacy, que é isso, pegar as pautas, né, como vocês fizeram, são 30 na Carta Rosa, e fazer um esforço coordenado com a legitimidade que vocês têm como grupos de defesa de interesse dos pacientes, para juntos a gente conseguir levar isso às instâncias que, em última análise, têm o poder e a responsabilidade de tomar as decisões que nos interessam. Então, a minha resposta para vocês, né, que falam da questão da gestão, e que falam da questão de advocacy, a gente falou muito aqui sobre a questão da educação, e é foco fundamental do trabalho do Instituto Avon, porque a gente tem um exército aí de 1,5 milhão de mulheres. Eu fico honrada porque a gente tem aqui uma delas que fala com tantas outras mulheres e que tem o poder de levar essa informação, esse trabalho educativo, e esse é um dos nossos focos de trabalho. Então, o que eu gostaria de sugerir? Tudo o que a gente investe, tudo o que a gente faz, é levado para um comitê técnico e depois para um comitê, porque, no fim do dia, a gente tem recursos limitados e a gente tem que fazer escolhas. Então, o que eu gostaria de sugerir é que a gente fique em contato. Eu preciso conhecer melhor as pautas de reivindicação, os programas de vocês, para que a gente consiga captar e tentar ver a melhor forma de contribuir. E, finalmente, eu gostaria de trazer aqui um ponto que eu acho que permeia tudo o que a gente falou aqui. A gente falou nas barreiras, na mulher que não tem o transporte, na mulher que falta educação, que falta o acesso. Queria destacar aqui um trabalho lindo que a gente está começando a incentivar com a doutora Sandra Gioia, que é o trabalho de navegação de pacientes. A navegação de pacientes é uma tecnologia social, né? Acho a melhor maneira de descrever. A maior conhecedora do tema é a doutora Sandra Gioia, me corrija aqui se eu não souber descrever da maneira correta, que mapeia todas as barreiras encontradas pela paciente durante a jornada de acesso ao diagnóstico e tratamento. E, com base nesse conhecimento, tem informação para tentar superar essas barreiras. O doutor Bosco falou, falta assistente social, né? Você falou ali, assistente de saúde, desculpa, o assistente de saúde que faz essa ponte com a mulher, essa ponte que deve levar educação e que deve levar acesso aos exames. A navegação de pacientes também
recruta o trabalho, né, digamos assim, do assistente de saúde e tenta conectar todos esses pontos. Esse é um dos pontos que a gente está olhando com atenção no Instituto Avon, em parceria com a doutora Sandra Joia, estamos olhando em possibilidades de ampliar esse tipo de trabalho. Eu queria, na verdade, contribuir, porque as perguntas foram algumas endereçadas ao Instituto Avon, e eu devolvo aqui para você, doutora Rita, já estamos na nossa conclusão, e fico à disposição, depois do evento, para conhecer melhor o trabalho de vocês e entender melhor como a gente pode contribuir. Pessoal, foi muito gostoso esse bate-papo e essa exposição de realidades em cada local. E eu acho que agora eu passo a palavra para a Renata, a coordenadora. Muito obrigada a todos. Estamos, então, chegando ao final da nossa apresentação. Gostaria de agradecer imensamente aos participantes, aos profissionais que nos apoiaram no debate, ao público pelas perguntas maravilhosas que vocês fizeram. Muito obrigada a todos, gente.